Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vou iniciar este vídeo com a leitura do texto bíblico que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 19, dos versos 14 até o verso 19. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então eu quero pensar com os irmãos neste vídeo, nesta oportunidade, a respeito do Deus que sempre socorre o seu povo. Nós precisamos atentar que a vida do povo de Deus sempre foi marcada por adversidades. Existia no Antigo Testamento, principalmente, um ciclo. O ciclo era: o povo obedecia aos mandamentos do Senhor e o povo era abençoado. O povo desobedecia aos mandamentos do Senhor, então Deus ele enviava a sua disciplina sobre o povo para que o povo se arrependesse e voltasse então para os caminhos do Senhor. No Novo Testamento nós vamos encontrar também inúmeras vezes o povo de Deus, a igreja do Senhor sofrendo, os seus servos sofrendo, exemplo de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, que foi morto à espada, e tantos outros que nós poderemos mencionar aqui. Nós olhamos para o livro de Hebreus, ou para a carta aos Hebreus, no capítulo 11, e nós vamos encontrar ali a galeria dos heróis da fé. Até um determinado ponto, nós vamos ver Deus falando que aqueles homens, aquelas mulheres lá do passado, principalmente os patriarcas, eles eram abençoados pelo Senhor, eles prosperavam devido à fé. Mas ao chegarmos mais no final do capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós vamos encontrar ali o relato de homens e mulheres que foram zelosos pelas coisas do Senhor e pelo Senhor, os quais o mundo não era digno de recebê-los ou de tê-los. Todavia, eles pereceram, eles padeceram. A lista dos heróis da fé em Hebreus nos mostra claramente que a vida cristã, ela não é sempre um mar de rosas. Nós vamos enfrentar, vez ou outra, alguns espinhos. Mas independente de como a dificuldade surge, sempre ela vai ser uma serva do Senhor, porque Deus é soberano. Deus é soberano sobre qualquer situação, sobre qualquer provação, sobre qualquer tribulação, sobre qualquer inimigo que possa vir contra os seus filhos. Em outras palavras, as aflições, as tribulações, as lutas, as pestes, tudo está debaixo da mão permissiva do Altíssimo. Lembra-se de Jó? Quando nós vamos no capítulo 1 de Jó, nós vamos encontrar ali um homem reto, um homem íntegro, um homem que temia a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que cuidava da sua família, um homem que aos nossos olhos jamais poderia ter passado pelos infortúnios que passou. Todavia, a Bíblia vai nos dizer que foi por causa da permissão do Senhor. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Senhor saiba. O Senhor conhece os cabelos. Quantos cabelos nós temos na nossa cabeça? O Salmo 139 revela a onisciência, a onipresença, a onipotência do nosso Deus. Desde o micro, desde o menor organismo até a maior das galáxias, desde o micro ao macro, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus não é pego de surpresa. Nada foge
ao seu controle. No nosso caso, nós fomos pegos de surpresa aí por um Covid-19. Deus não. Deus não é pego de surpresa. Ele já sabia de antemão de tudo aquilo que ia acontecer e sabe de antemão de tudo aquilo que o seu povo precisa, que você e eu precisamos. Então eu quero convidar você para nós darmos uma olhada nos capítulos 18 e 19 do segundo livro de Reis. E também este mesmo texto ele está relatado lá em Isaías, capítulos 36 e 37, que vai nos ensinar alguns princípios importantes para lidarmos com as adversidades. Primeiro, nunca deixe de confiar na proteção de Deus. Nos primeiros versículos de 2 Reis, capítulo 18, nós vamos ver ali a vida de Ezequias sendo dividida em duas partes. A primeira parte, se você quiser notar, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, versos 5 e 7, vai nos falar o seguinte: confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. Então nós vamos encontrar nesses versículos o rei Ezequias obediente, o rei Ezequias em fidelidade ao Senhor. Enquanto ele se propôs a servir ao Senhor, a fazer a vontade do Senhor, a Bíblia diz que ele tinha sucesso, porque Deus era com ele. Assim também é conosco. E depois nós vamos encontrar dos versos 13 até o 18, o rei Ezequias fazendo um acordo com Senaqueribe, com o inimigo que veio contra ele. As coisas estavam indo bem, aí surge este inimigo, talvez até inesperado, começa a se aproximar de Jerusalém, trazendo incertezas, ansiedades, medo ao coração do rei Ezequias e ao coração da nação, porque afinal de contas, o exército assírio era um exército muito poderoso. E o que o rei Ezequias faz? Ele faz algo que nós não devemos fazer. Vamos pegar o exemplo negativo dele. Ao invés de buscar ao Senhor, que até então era com ele e concedia êxito em tudo aquilo que ele fazia, ele deixou de olhar para Deus e começou a confiar nas suas próprias estratégias. Ele começou a confiar na sua capacidade de lidar com aquela situação. Ele abandonou a lei de Moisés, ele quebrou a aliança com o Senhor e ele propõe um acordo de paz, que está aí no verso de número 14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laques, dizendo: errei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Meus amados irmãos, esse tratado de paz com o inimigo custou muito caro para o rei Ezequias. Esse tratado de paz lhe custou o ouro do templo 1.050 quilos e toda a prata, 10.500 quilos de prata. Ou seja, o ouro ele representa a santidade de Deus. Naquela lâmina que tinha na testa do sacerdote, aquela lâmina de ouro estava escrito santidade ao Senhor. E a prata, ela representa a pureza. Acordo com o inimigo que levou o rei Ezequias a profanar o templo do Senhor. O que é que nós podemos aprender aqui? Reflita, meu amado irmão, minha amada irmã, sobre os ataques que você tem sofrido, as provações pelas quais você tem passado ou está passando. Elas podem ser resultado, sabe do quê? Da tua fidelidade ao Senhor. Porque quando nós vamos à palavra de Deus, o apóstolo Paulo afirma que todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, 2 Timóteo 3,12. Apesar das circunstâncias ou ataques que possam vir, continue fiel ao Senhor. Não arranque a santidade
e a pureza da tua vida. Continue fiel ao Senhor. Confie sempre no Senhor, pois Ele é o que protege do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmo de número 90. Confie sempre no Senhor, porque Ele que mantém firme, mesmo que os outros caiam à tua direita e à tua esquerda. É o Senhor que o mantém firme. Confie sempre no Senhor, pois é Ele que te guarda debaixo das suas asas. Confie sempre no Senhor, pois a sua palavra é que protege a sua mente das palavras sempre destrutivas da sociedade que jaz no maligno e fala daquilo que lhe é próprio, daquilo que não procede de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui bem rápido para os irmãos. Cuidado com as informações desnecessárias. Não é a primeira vez que eu estou falando sobre isto. Cuidado com as informações desnecessárias da roda de escarnecedores. Lembre-se do Salmo 1, que vai dizer que o cristão bem-aventurado, que o cristão feliz, é aquele que se deleita na palavra de Deus e nela medita dia e noite. Josué capítulo 1, versos 8 e 9, traz a mesma ideia, o mesmo princípio, dizendo que Josué seria bem-sucedido se ele meditasse dia e noite na palavra de Deus e a colocasse em prática. Leia a palavra, ouça a palavra, medite na palavra, alimente-se da palavra. É a palavra e somente a palavra de Deus iluminada pelo Espírito do Senhor que vai dar a você estabilidade, firmeza, equilíbrio emocional, psicológico, crescimento espiritual. Arraigado na palavra de Deus, você terá forças vindas do alto, direto do coração do Pai, para enfrentar e passar por qualquer tribulação. Meus amados irmãos, ontem, na entrevista coletiva, o ministro da Saúde, o Mandetta, ele disse o seguinte: desligue um pouco a televisão. Às vezes é bom desligar a televisão porque ela é muito tóxica. Ela traz muita informação venenosa ao nosso coração. E quando nós olhamos para a Bíblia, a própria palavra no Salmo 19 vai dizer que ela é refrigério para a nossa alma, que é a palavra que traz cura a nós. Então, desligue a televisão e ligue-se na palavra de Deus, que você há de ser fortalecido e guardado por Ele. No verso 1 do capítulo 19, há um chamado para buscar o refúgio no Senhor. Olha o que vai nos dizer o texto. E tendo o rei Ezequias ouvido isto, ouvido o quê? Ouvido as ameaças, ouvido aquelas notícias ruins, aquelas coisas terríveis por parte do ministro, do enviado ali de Senaqueribe. Ouvindo isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que o rei Ezequias, ele nos dá uma lição muito importante, nos deixa um exemplo muito importante, que nós precisamos como cristãos. A ação mais sensata de um cristão, no momento de adversidade, de luta, de provação, momento em que o inimigo está às portas, é refugiar-se em Deus, é refugiar-se no Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos. É o que nos diz o Salmo de número 46, versos 1 e 2, a parte A. Dois elementos importantes aqui, alguns itens importantes aqui. Primeiro, cobriu-se de pano de saco. O que significa isso? Significa que ele reconheceu a sua total dependência de Deus. Cobrir de pano de saco, Ezequias estava dizendo para o Senhor: olha, eu sou pecador, eu sou um miserável, eu não tenho recursos nas minhas mãos e eu preciso do Senhor. Humilhou-se na presença de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor e Ele vos exaltará, diz Tiago. Segundo elemento importante, entrou na casa do Senhor. Para um judeu, entrar na casa do Senhor, entrar no templo,
Era a mesma coisa que entrar na presença do próprio Deus. Ezequias, ele entra na presença de Deus e ele nos ensina que nós devemos entrar na presença de Deus com toda a humildade. Mas o texto vai colocar para nós também que ele não buscou os recursos nele mesmo, que ele manda que fossem falar com o profeta. Ele envia pessoas para falar com o profeta. Por quê? Porque ele queria ouvir a voz de Deus. Ele queria ouvir: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Meus amados irmãos, nós temos escutado tantas coisas nesses dias, mas precisamos ir à palavra. E precisamos entender que a palavra, ela é eterna, ela é inerrante, ela é viva, ela é eficaz. A palavra é o tesouro para a nossa alma, a palavra é tudo aquilo que nós precisamos. Nós precisamos ir à palavra e ouvir: assim diz o Senhor. Caminhando um pouco mais, o cristão deve colocar as notícias ruins diante do Senhor. No verso 19, no capítulo 19, no verso 14, nós vamos encontrar esta ideia de uma maneira muito clara. Olha o que vai dizer para nós na oração. No início da oração de Ezequias, ou antes dele orar, diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Meu querido, você recebeu uma notícia ruim. Minha irmã, quando você recebeu uma notícia que não é agradável, sabe o que você faz? Coloque diante do Senhor. Coloque aos cuidados do Senhor, porque é o Senhor que cuida de ti. E quando você deposita isto aos cuidados do Senhor, quando você deposita essa notícia ruim, né, aos cuidados do Senhor, você vai tirar do seu coração a ansiedade. É o que o apóstolo Pedro vai falar no capítulo 5, quando ele diz que Deus tem cuidado de nós. Por isso nós devemos colocar toda a nossa ansiedade, lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele, porque é Ele que cuida de nós. E para concluir, a oração do cristão deve reconhecer quem Deus é. Na oração de Ezequias nós vamos encontrar alguns elementos muito importantes, dos versos 15 até o verso 19. Eu vou mencioná-los aqui, sem necessariamente estar dizendo o versículo que se encontra, mas observe o que o texto vai dizer. A oração do cristão deve reconhecer quem Deus é. E quem é Deus? Quem é Deus para você? Observe o que a palavra do Senhor nos diz. E todos estes elementos, todas essas características, esses atributos, nós vamos encontrar na pessoa amada de nosso bendito Salvador. Nós vamos encontrar na pessoa de Jesus. Primeiro, Deus é o Deus do seu povo. A Bíblia aqui diz Deus de Israel. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus vai dizer que a igreja é dele, que foi ele que fundou a igreja, é ele que está edificando a igreja, é ele que prometeu estar com seu povo até a consumação dos séculos. Deus é santo e soberano, está assentado sobre os querubins. É isso que o rei Ezequias falou, que Deus é santo e soberano. Ele está assentado acima dos querubins. Ele controla todas as coisas e tudo deve estar de acordo com a sua mão poderosa. E se quisermos nos aproximar dele, nós precisamos nos aproximar dele com santidade de vida. O texto vai dizer também que Deus é único, somente tu és Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, não existe outro Deus. Os homens constroem deuses. E se foi construído pelo homem, o Deus a quem o homem se submete, o Deus criado por ele, é menor do que ele. Olha que incoerência. Mas quando nós olhamos para a palavra, diz que Deus é único. Deus é único. Não existe outro. Diz mais, que Deus é rei e domina sobre todos os reinos da terra.
Olha, nós vemos aí no mundo grandes potências. Potências econômicas, potências bélicas, potências na área de tecnologia. Mas a Bíblia diz que Deus domina sobre todas as nações da terra. Querendo o ser humano ou não, querendo as autoridades deste mundo ou não, Deus domina sobre elas. Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas. A Bíblia vai nos dizer também que Deus é o Criador e o sustentador. É Deus que sustenta tudo, tudo nas suas mãos poderosas. É Deus que sustenta a nossa nação. É Deus que sustenta a sua igreja. É Deus que sustenta a igreja que nós fazemos parte. É Deus que sustenta a tua família. É Deus que sustenta a tua vida. Diz mais o texto. Deus é o Deus vivo e ativo. Diz que se inclina, ouve, vê as afrontas, os perigos contra o seu povo. Os deuses dos povos são ídolos. Eles não ouvem, eles não enxergam, não têm olfato, eles não falam. Mas o Deus verdadeiro é aquele que se inclina quando nós clamamos, é aquele que ouve as nossas orações, é aquele que vê a aflição do seu povo. Diz mais o texto, que Deus é verdadeiro, é contrário aos ídolos dos povos, como eu já falei. Ele é o único verdadeiro, só em Deus nós vamos encontrar a verdade. O resto é fake news. Deus também é o Salvador. Livra-nos, salva-nos, é o que diz o rei Ezequias. Deus é o nosso Salvador, na pessoa bendita de Jesus Cristo, seu Filho amado. Deus enviou Jesus Cristo a este mundo para nos dar salvação. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não perecerá, mas tem a vida eterna. Jesus Cristo disse, olha, aqueles que creem em mim têm a vida eterna. Já passaram da morte para a vida. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não há o que temer, porque nós temos um Salvador. E por último, nesta oração nós vamos encontrar que Deus, Ele será conhecido de todos os reinos da terra. Ou Ele será conhecido entre todas as nações. Lá em Filipenses capítulo 2, nós vamos encontrar que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Talvez os homens não reconheçam isto aqui, mas no dia do juízo final reconhecerão que Cristo é o Senhor, mas aí será tarde demais. Então é necessário o reconhecimento de que Cristo é o Senhor neste tempo, no aqui e agora, porque hoje é o dia da salvação. Quero concluir esta reflexão colocando para você o seguinte: as ameaças sofridas por Ezequias servem para nos lembrar que até mesmo os justos frequentemente são pegos de surpresa por problemas e passam por tribulações, mas Deus continua no controle de todas as coisas. É Deus que tem o controle da história nas suas mãos. Vimos também que esses momentos de grandes ameaças, de tribulações, são os mais apropriados para, como crentes, clamarmos diante do Senhor, porque Deus intervém com poder sobrenatural, enviando o socorro, enviando a salvação. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos auxilie na nossa caminhada aqui, que mesmo que venhamos a passar por dificuldades, sejam elas quais forem, cada um de nós possamos dobrar os nossos joelhos no chão e, mais do que fazermos isso individualmente, que possamos compartilhar uns com os outros as necessidades para estarmos orando uns pelos outros, a fim de que o Senhor nos fortaleça. Meus amados irmãos, o nosso socorro está em Jesus, a nossa salvação está em Jesus, a nossa pátria já foi preparada, já está preparada pelo Senhor Jesus. A nossa vitória, ela já está ganha na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos fortaleça. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu lhe peço que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja visitando, ó Pai, estejas tocando, ó Deus, o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, e aqueles, ó Deus, que estão com ansiedades, medo dentro dos seus corações, preocupações, que em nome de Jesus sejam socorridos por Ti, que possam refugiar-se no Senhor, que possam olhar para Cristo e ver toda a beleza, todo o poder, e ver, ó Deus amado, a vitória que o Senhor Jesus já ganhou naquela cruz. Porque nem morte, nem vida, nem potestades, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nada, seja debaixo da terra, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por Cristo, nós somos mais do que vitoriosos. Então, ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos a vitória. É o que eu lhe peço neste momento, Pai, confiado no sangue poderoso que foi derramado por Jesus na cruz do Calvário. Visita, Deus amado, com poder cada família da Tua igreja, cuidando, ó Deus, de cada uma delas, das mínimas até as maiores necessidades. Toma conta do Teu povo. Derrama sobre o Teu povo do Teu amor, ó Pai. Dá-lhes da graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e consola cada coração pela presença gloriosa do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.